Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar a esse Deus maravilhoso, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Estamos aí no mês de dezembro do ano de 2023, mais um ano que está indo embora, né? E mais uma vez Deus cuidando de nós, desde o começo até o fim. Um ano aí que nós tivemos aí muitas coisas acontecendo pela terra, muitos sinais sendo mostrados, né? E mostrando que cada vez mais nós devemos nos apegar ao Senhor Jesus, nos firmar na fé, porque os dias aí são dias difíceis e ora vem Senhor Jesus, né? Para o cristão é o ora vem Senhor Jesus. A alegria, a nossa alegria tem que ser a volta do Senhor Jesus e o cumprimento de todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Então vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Feche seus olhos, leva o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença para honrar, glorificar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, também estamos aqui reunidos para mostrar a nossa gratidão, para mostrar que reconhecemos que o Senhor é Deus, é Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor Jesus exerce o senhorio sobre as nossas vidas, que Ele é o nosso Salvador. Reconhecer todas essas coisas com gratidão. Também, meu Deus, para pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos purifique, Senhor, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. E toma, meu Pai, a direção deste culto pelo Teu Espírito Santo. Visita cada lar, cada vida que está participando, que irá participar, e vai tocando em cada coração, vai preparando para ouvir a Tua palavra, vai preparando para ser tocado, tratado pelo Teu Espírito Santo. Guarda também a todos os seus familiares, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão trabalhando, aonde quer que esteja esta pessoa querida, que ela esteja debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir neste dia, a dirigir as nossas palavras, os nossos corações, tudo aquilo que vai acontecer aqui neste lugar, seja pela direção, pela inspiração do Teu Espírito Santo, seja Ele falando profundamente aos nossos corações, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com muita alegria, né? Essa manhã de domingo, como sempre fazemos, para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso, né? Estamos chegando mais um final de 2023, cada vez mais o tempo vai, né, acelerando, né? Mais um ano que se vai, e isso nos dá a certeza de que Jesus cada vez está mais próximo de vir. E para a igreja isso não é motivo de tristeza, né? Então, às vezes, você tem aquela pessoa que, quando nós falamos que Jesus está voltando, fala, mas eu ainda preciso resolver a minha vida sentimental, eu ainda preciso resolver a minha vida financeira, eu tenho tantas coisas para fazer. E é como aquelas pessoas que deixam de colocar, aquelas virgens que deixaram de colocar o óleo ali nas suas lamparinas, e quando o noivo chegou, pegou elas ali desprevenidas e elas não participaram das bodas do Cordeiro. Então, nada pode ser mais importante para um cristão do que almejar, de que querer estar com o Senhor Jesus, desejar a volta dele. Se tem algo que está sendo mais importante, isso aí precisa ser tratado com Deus, isso precisa ser superado por Deus, porque isso está sendo uma armadilha, está sendo um laço na vida deste cristão. Então, vamos pensar nisso direitinho, vamos orar a Deus e vamos nos firmar cada vez mais com Ele, em nome
do Senhor Jesus. Eu quero convidar o nosso irmão Luiz, que está aqui já, né, participando conosco, para trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração nesta manhã. Então, irmão Luiz, bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, os que estão aqui, né, que tem aqui hoje, né, o senhor, a Wanda, por enquanto, a Chininha. Então, bom dia a todos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e também a todos que irão nos acompanhar, não só no simultâneo, mas também os que vão nos acompanhar no Instagram, nas outras redes sociais, no Facebook, eu não sei. Deus colocou no meu coração, como o senhor sempre fala, né, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 ao 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 51 ao 52. Graças a Deus, estamos aqui, né, pastor, para sermos confrontados com a palavra, para recebermos a palavra de Deus para nós nesse domingo, inspirada pelo Espírito Santo. Essa palavra que nos cura, que nos restaura, que nos regenera, que nos repreende também. Essa palavra que tem o poder de operar em nós, que tem o poder, né, da salvação. E graças a Deus por isso. Então vamos agora, como já introduziu o pastor Aguilar, vamos todos prestar atenção no que vai ser ministrado, não só no que iam falar, que na verdade eu e o pastor Aguilar, como o próprio pastor Aguilar falou, não estaremos falando por nós, estaremos falando o que o Espírito Santo colocar em nossos corações. Assim como Jesus era submisso ao Pai, nós também somos submissos a Jesus. E graças a Deus por isso. Então vamos nos desligar das coisas mundanas, vamos prestar atenção, lembrando que o culto a Deus é racional. Nós estaremos recebendo de Deus, sabendo que Ele nos criou, que Ele nos ama, que Ele nos enviou um Salvador. Então temos que ter muito respeito por essa palavra, porque eu conheço um pastor lá na minha igreja que ele fala que a palavra de Deus é digna de toda confiança, de todo respeito, de ser acreditada, de ser recebida. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 ao 52. Na minha Bíblia aqui, João Almeida, ela tem o menino no título, o menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não tendo encontrado, voltaram de Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera.
E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém? Amém. Bom, como vocês sabem, na época da lei, tinham aquelas festas em que todos tinham que ir para o templo. A essa época, Jesus era garoto, o templo ainda não tinha sido destruído pelos romanos. Então, Jesus, aos 12 anos, já era grandinho, foi para a festa. Né? E fizeram lá, nós temos até os salmos de romagem, né? Que quem saía muito longe quem morava muito longe de Jerusalém passava dias caminhando sozinho, e os salmos de romagem traziam um conforto para o coração das pessoas, para a alma das pessoas poderem ali cumprir isso, né? Fazer o caminho para congregarem na Páscoa, na festa da Páscoa. E então aqui fala que terminados os dias, está assim, versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, e que seus pais o soubessem. 44. Pensando, porém, estarei entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. O que eu quero dizer aqui? Jesus não falou nada, o José e Maria, não, ele deve estar com a turma, né, com os outros meninos. Tem sempre essa coisa, fulaninho vai estudar, na minha época era assim, hoje não, vai estudar na casa da fulaninha, da amiguinha, coleguinha, eles se falam. Era muita gente, né? Era muita gente, pelo menos ali no início, logo na saída de Jerusalém. E eles não se preocuparam. Ocorre, entretanto, que depois, eles disseram, meu irmão, mas cadê Jesus? E começaram a procurar e não encontraram Jesus no meio daquele povo todo. E o que Deus colocou no meu coração para trazer hoje? Irmãos, muitas vezes nós estamos congregando, estamos em meio às pessoas, em meio a um grupo, e nem sempre nesse grupo Jesus não está. Então nós precisamos sempre estar ligados no que é pregado, no que é falado, no comportamento das pessoas, no exemplo daquelas pessoas. Isso é muito, mas muito importante. Não podemos dar mole, tanto que a igreja de Bereia foi elogiada, né? Porque a igreja de Bereia, né, que são os bereanos, tem até uma igreja aqui em São Paulo chamada Igreja Bereana. Tudo que era falado, tudo que era afirmado, eles iam confrontar com a Bíblia da época, né, que era ainda o Antigo Testamento, os evangelhos ainda estavam sendo escritos. Né? Então, é muito importante nós não vivermos a reboque de um líder em quem nós ficamos enxergando aquele líder em vez de enxergar a Cristo. Se a pessoa que estiver lá na frente for uma pessoa idônea, você vai enxergar Cristo no comportamento dela. Precisamos prestar atenção e não irmos apenas assim, não. Precisamos ver um exemplo pessoal, precisamos crescer no conhecimento e na graça. Quem que fala aqui, ó? E crescia Jesus, no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E assim temos que ser nós. A graça já nos foi dada, mas a sabedoria, peça a Deus que Deus a dá. Então precisamos realmente ter comunhão com a palavra. Precisamos crescer espiritualmente para saber, vamos falar assim, se estamos na canoa certa. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, que até o pastor Aguilar falou
Eu comecei numa igreja que estava no caminho certo, ia bem, mas de repente não foi bem. De repente Jesus não estava mais ali. E até, como o pastor Aguilar foi uma pessoa muito importante na minha vida, e me incentivou a orar, porque eu queria sair assim, de qualquer maneira, e graças a isso eu não saí, eu fiquei orando a Deus, e nessa situação eu fiquei orando e Deus me deu a direção. E não foi orando uma semana, não, demorou um tempinho. E eu ficava ligando para o pastor Aguilar, mas pastor, eu não aguento mais. E o pastor dizia, não, ora a Deus. Então, irmão, orem a Deus, cresçam. Nós não temos que ser meninos o tempo inteiro. Não é isso que Jesus, que Deus quer de nós. Nós temos que crescer. Nós temos que saber. Nós temos que realmente frutificar, porque aqueles que dão fruto, Deus vem e limpa. Os que não dão, Ele corta e joga no fogo. Ou seja, não vão atingir salvação. Então, prestemos muita atenção. E o mais interessante também é quando eles encontraram Jesus, nós podemos extrair uma outra coisa. Ele chegou para a mãe e falou, mãe, eu tinha que estar na casa do meu pai. Não é? E Maria, mesmo tendo Jesus como teve, que foi concebida, que concebeu Jesus através do Espírito Santo, ou seja, Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo e não por Maria. Então, mesmo ela tendo esse milagre ocorrido com ela, ela não entendia, mas ela guardava. Ela guardava aquilo. Então, ela já esperava, de certa forma, tinha alguma coisa diferente nesse menino. Como é que uma criança de 12 anos vai estar diante dos doutores? Porque ele ouvia tudo bem, mas o que ele fazia? Ele interrogava. E da mesma forma, nós temos que ser curiosos, nós temos que ir mais fundo. Nós estamos num grupo, todos podem ser usados por Deus para instruir uns aos outros. E Jesus interrogava os doutores. Nós temos que interrogar. E, por fim, precisamos entender o seguinte: Jesus veio para o povo dele, como está na palavra de Deus. Jesus estava no templo. Precisamos entender que, graças a Deus, Jesus foi rejeitado pelo seu povo naquele momento e ainda é rejeitado até por boa parte até hoje, para a salvação nos alcançar. A salvação chegou a nós. Então, precisamos, a mensagem que eu tinha a dizer era essa, e Jesus falou, e está escrito aqui no 51, desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso, sua mãe, porém guardava todas essas coisas no coração. Né? E por fim crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, existe, nós temos um papel que mostrar, de exalar de nós, sem que nós provoquemos, a graça de Deus. Não é dizer, olha como ele é bem sucedido, olha o carro que ele tem uma grande empresa, ele é um funcionário público com altíssimo salário. Não, não é isso. Tem de exalar de nós o Espírito Santo, aquilo que veio em nossos corações. É aquele comportamento diferente que nos torna notáveis para a glória de Deus. Então, era o que eu tinha a falar. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor Aguilar, e devolvo a palavra ao Senhor para as suas possíveis correções e considerações. Obrigado. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus continue aí, cada vez mais usando o irmão aí para trazer essas palavras objetivas, né, para a igreja. E uma das coisas importantes aí que nós como cristãos devemos ver, como o Luiz falou, é preciso sempre prestar atenção se Jesus está naquele local que nós estamos buscando, né? Naquela congregação, naquela igreja. E
existem sinais que nós podemos verificar isso. Primeiro, claro, é sempre buscando em oração, nunca tomando decisões precipitadas, né? Às vezes as pessoas elas dizem que não estão satisfeitas com as suas igrejas porque ali não é feito aquilo que elas querem, né? E esse não é um motivo para que você saia de uma igreja, né? Porque é coisa muito fria, porque não tem recados de Deus para mim, não é verdade? Quando a palavra está sendo dada direitinho, o alimento está sendo passado para a igreja, então isso não é motivo para ninguém deixar uma congregação. Às vezes, porque a pessoa não recebeu um cargo, a outra recebeu, isso aí, né? Desculpa, mas não é motivo para que ninguém saia da igreja, para que ninguém abandone o Senhor Jesus. Aliás, isso é muito perigoso, você fazer uma coisa sem a direção de Deus, entendeu? Você ficar perdido sem direção. Então, sempre vai na direção de Deus e veja, né? Então, quais são esses sinais? É um local que pratica coisas ou que aprova coisas que Deus não aprova. É um local em que não se mostra o que é o pecado e a necessidade da pessoa se libertar daquele pecado, né? Passa a mão daquele que está fazendo as coisas erradas. É um local em que outros interesses estão sendo priorizados que não o culto ao Senhor Jesus. Então existem vários sinais que, se a pessoa estiver orando a Deus, sensível ao Espírito Santo, ela vai perceber, né? Locais que parece que tem mais interesse, né, em arrecadar fundos, né, em construir templos suntuosos e tal, né? Tem que ver, né? E o irmão Luiz falou também a questão da pessoa do líder, né? Se essa pessoa do líder está ofuscando a pessoa do Senhor Jesus, é claro que esse local também não é o local correto. Que cresça o Senhor Jesus e que nós venhamos a diminuir cada vez mais. É Ele que tem que crescer em nós, é Ele que tem que aparecer, é o Evangelho, né? É a palavra. Então também nós temos que ver isso. Então quando você vê aquela pessoa, que está todo mundo ali adorando aquela pessoa, esperando dela alguma coisa, né? E lembre-se que nós pregamos na semana passada a questão daquele coxo que ficava na porta do Templo Formosa, e ele olhava para Pedro, né? E ele olhava ali para João, esperando receber alguma coisa, e eles falaram: não temos nada, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós damos a você, em nome do Senhor Jesus, levante e anda. E eles levantaram e andaram, e quando cercaram todas aquelas pessoas para ficarem ali adorando, né? Glorificando a Pedro e João, eles não aceitaram aquilo ali. Eles falaram: nós não fizemos isso pela nossa própria virtude, nem pelo nosso próprio poder, mas foi aquele Jesus que vocês crucificaram, foi Ele que deu a esse homem aí a condição de andar novamente, de ficar curado. Então, a igreja genuína, uma igreja verdadeira, ela sempre vai colocar o Senhor Jesus em evidência, e somente Ele, e mais nada. Você não vai precisar de dar 7 voltas em lugar nenhum, de levar não sei o que para casa para expulsar o capeta, né? Não vai precisar de nada disso, porque a própria palavra de Deus, que é o alimento sólido, vai dar as condições para que a pessoa se fortaleça espiritualmente. E quando a pessoa está no Espírito, quando ela entra na sua casa, ela também está santificando a sua casa. A palavra de Deus ela é tão completa nesse sentido, que recomendando a casais, né, o Paulo, ele fala que o marido, né, quando ele é crente e a mulher é descrente, mas por ele ser crente, ele santifica a sua esposa, e vice-versa. Olha só como a coisa é completa, né? Como a gente vê o Evangelho bem pregado, quanto a gente vê pessoas que não têm essa ligação entre o Evangelho, recomendando, né, que o irmão ou que a irmã deixe o seu marido, a sua esposa, que Deus está preparando aí um vaso, uma bênção. E tantas confusões dentro da igreja por causa desta falta de orientação que vem do trono da graça de Deus, que vem do Senhor Jesus. Por isso que o irmão Luiz tocou aqui num ponto muito importante. Talvez esteja pessoas, viu, irmão Luiz, que
estejam passando por esse problema agora, estejam nessa luta agora, está vendo aquilo ali, deve estar num dilema tremendo dentro dela agora. E a recomendação vai ser a mesma, meu irmão, ora, minha irmã, ora a Deus, fala com Deus, apresenta esse dilema e Ele vai te orientar e você vai encontrar o lugar certinho para você buscar a Deus, mas tem que ser na direção de Deus, viu, irmãos? Por isso que é muito bom, né? E o irmão fala também que a graça foi dada, né? Mas é preciso saber que essa graça que foi dada pelo Senhor Jesus a todos aqueles que pela fé o alcançam, né? Ela se encontra naquele lugar, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a graça está ali e não é a graça, é a desgraça, né? A pessoa está ali sofrendo, né? E não sabe por quê. Então, por quê? Porque está sendo mal orientada espiritualmente. Porque ela vai até com uma boa intenção de buscar a Deus, mas ela encontra outras coisas e ela não consegue entender. Então é necessário realmente ficar... Quem tem um coração sincero com Deus, Deus vai guardar sempre. Mas agora Deus ele diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas no momento em que a pessoa ela tem a percepção que o negócio está errado e ela permanece sem contestar, né? Como o irmão Luiz falou, o Senhor Jesus estava ali discutindo com os doutores, né? Estava perguntando, argumentando com os doutores. É assim, os crentes de Bereia faziam isso também. Não é a pessoa falar e você aceitar qualquer coisa. Tem que pegar a Bíblia e falar, mas espera aí, está escrito aqui diferente, né? Então a gente vê a questão daquele pastor lá no Nordeste que pegou lá a sua Bíblia e ele tinha uma dificuldade, né, de leitura, né, não sabia interpretar a Bíblia e falou, vai e adultera com a mulher do seu amigo, né? E ele foi lá e adulterou e todo mundo aceitou numa boa, né? Aí foi o repórter lá conversar com ele, mas pastor, que negócio foi esse, né? Nessa cidade e tal. Aí ele falou, aí o pastor pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e mostrou para ele que está escrito, vai e adultera com a mulher do seu amigo. Aí falou, pastor, não seria aqui, vai aqui com a mulher adúltera? Quer dizer, não tem um acento, pastor, aqui no negócio, não, na história, né? E já estava feito o problema ali, né? Já, né? Como ia desfazer o que já estava feito? Então, olha a importância de se estar aqui meditando realmente na palavra de Deus e tendo orientação. Tem que ter orientação espiritual. Por isso que é Deus que prepara os obreiros, é Deus que levanta os obreiros, é Deus que capacita as pessoas para que elas possam estar levando a mensagem, a palavra de Deus até a nós, para que nós possamos receber uma mensagem que sadia, um alimento sadio, que dê um crescimento espiritual, que dê uma direção para a vida. O irmão Luiz também falou sobre a questão da frutificação, né? Nós temos que frutificar, e às vezes você está naquele lugar e você não vê que muda nada. Tem gente que acha que frutificar é sair por aí com a Bíblia na mão, né? E dando, né, espadada em todo mundo aí, condenando o mundo todo, né? Muito cuidado, irmãos. Quando a pessoa começa a apontar muitos erros dos outros, é porque ela também está com alguma coisa dentro dela ali errada e ela está querendo compensar aqueles erros dela. Então não é assim. Então, frutificar é de dentro para fora. A gente não frutifica de fora para dentro, é de dentro, é do nosso interior. São as mudanças de comportamento, é a maneira da pessoa falar, a maneira da pessoa pensar, a maneira da pessoa agir, está alinhado com a palavra de Deus. Aí nós estamos vendo que está frutificando. Quando você, daquela hora, ia dar aquela resposta, ou teria uma reação extremamente agressiva, mas você se contém, porque você fala com você mesmo no seu interior, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu não posso falar dessa forma, eu não posso agir dessa forma. Então essa pessoa está frutificando. Mas como você vai frutificar no lugar em que no próprio altar estão ali as pessoas sem frutificar, sem ensinar, dizendo que você tem que fazer mesmo, que é assim mesmo, né? Que tem, todo mundo erra, né? Sou humano, né? O que tem o errar? Sim, nós somos humanos, nós somos suscetíveis a erro. Mas a diferença do cristão é que ele resiste
a essa vontade natural, a esse desejo, esse estímulo natural que nós temos, essa inclinação que nós temos para o erro. Por que nós resistimos? Pela nossa própria força? Pelo nosso próprio poder? Não, é porque o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele nos dá essa capacidade. Então, irmãos, muito importante aí, né, essa questão do menino Jesus falando sobre isso, né? Então, questão de interrogar já falamos, né? E no finalzinho o irmão falou sobre a questão de exalar o Espírito Santo, né? E exalar o Espírito Santo, e aí eu vou realmente, eu sei que as pessoas às vezes ficam meio tristes com isso, mas eu tenho que falar, né? Exalar o Espírito Santo não é subir na parede que nem lagartixa, dar barrigada no ar, dar cambalhota, né? Isso é tudo movimento corporal, e o movimento corporal, né, Paulo fala, nada se aproveita. O Senhor Jesus fala, as palavras que vos dou são espírito e vida, né? Exalar o Espírito Santo é ter um comportamento aprovado por Deus, agradável a Deus, é saber perdoar, é saber entender a fraqueza dos outros e também, é claro, é se afastar daquilo que não agrada a Deus. É verdade? Então você não vai ficar no lugar que Deus não se agrada, falando, eu vou ficar aqui porque eu vou mudar essas pessoas todas que estão aqui. Você não tem nenhuma direção de Deus para isso. O que vai acontecer? O mais provável que vai acontecer é que essas pessoas venham mudar a você. É isso que vai acontecer, né? Aquela mocinha que está na igreja direitinho, né? Buscando a Deus, e de repente ela conhece um rapaz lá, né, do mundo secular, que não conhece Jesus, ou que tem outras crenças, né? E ela diz, eu vou converter ele, né? E daqui a pouco está lá sofrendo fora da igreja, dizendo por que está na prova. Se Deus me deu, olha a questão, se Deus me deu, por que eu estou sofrendo desse jeito? Deus não te deu, né? Você não observou a palavra de Deus. Se você tivesse lido a palavra, se você tivesse conversado com o seu pastor, e eu digo um pastor no lugar realmente está buscando a Deus, ele teria falado com você, não se ponha debaixo de um jugo desigual, e você não estaria passando por essa situação que você está passando agora. Então, é necessário realmente que a gente observe. Muito importante, irmão Luiz, essa questão do lugar que o irmão trouxe hoje aí, que Deus continue abençoando a sua vida, tudo aquilo que Ele tem colocado debaixo aí das suas responsabilidades, da sua administração, né? Dando saúde, dando força, muita capacidade e as bênçãos aí sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora, né, fazer aquele louvor ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 291 da harpa cristã. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo
padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aí levando a nossa cruz, né? Muitas vezes pessoas, elas questionam, né? O que seria essa cruz? O que seria essa cruz, né, irmãos? A cruz é a questão de nós termos uma novidade de vida. Nós não podemos agir como as pessoas agem no mundo, né? Passando a perna no outro, né? Levando vantagem em tudo, uma forma muitas vezes cheia de imoralidade, cheia de coisas que a palavra de Deus não aprova. E essa é a nossa cruz. A cruz é muitas vezes nós sermos rejeitados por familiares, por amigos, na empresa em que trabalhamos, por causa de servir ao Senhor Jesus. É essa cruz, né, essa marca que nós levamos aí. Não existe nem comparação com a cruz que o Senhor Jesus levou, né? A nossa cruz é porque nós passamos a viver para Ele. E isso causa uma grande afronta por parte do Espírito que está nesse mundo, do Deus desse século, né? Aquele Deusinho com D minúsculo. E isso causa, por isso que muitas vezes aquela pessoa tem uma raiva de você, você nem sabe por quê, você nunca fez nada para ela, você nem conhece ela direito, né? E a pessoa tem raiva de você, e a pessoa fala de você, e a pessoa faz julgamento sobre a sua pessoa, e ela nunca te conheceu. Por que será, né? É a cruz, né? Você está sabendo agora que é a cruz. Essa é a nossa cruz, irmãos. Seremos julgados, seremos condenados, seremos acusados, e sem qualquer motivo aparente nessa terra. Mas existe um motivo espiritual muito forte. E quer saber mais? Isso para nós é motivo de grande alegria. Estarmos sofrendo por causa do amor do Senhor Jesus, de estarmos servindo ao Senhor Jesus. Então abra sua Bíblia aí na Epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Eu vou ler só a introdução e depois a gente vai passando todo o capítulo, né? Mas vamos ler só a introdução. Enquanto você vai achando aí, eu vou pedir a Deus que nos dê aqui a sabedoria. Senhor, estamos diante da Tua palavra,
não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o teu Espírito Santo a nos falar. Me ensina, me faz lembrar, traz uma palavra, Senhor, que vem do trono da tua graça, do teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Então vamos lá. A passagem tem também aqui um subtítulo para Almeida Revista e Atualizada. Justificados pela fé e paz com Deus. A justificação pela fé e paz com Deus. Tá? Então começa assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom. Alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, Paulo ele fala aqui uma série de coisas importantes a respeito de salvação, a respeito da nossa vida espiritual, dessa novidade de vida. E ele começa falando sobre essa justificação. Então, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, a justificação, que é feita mediante a fé, através da fé te alcança essa graça de Deus, ela proveu a paz com Deus. O que significa essa paz com Deus? Significa uma coisa muito séria, tá, irmãos? Significa que nós, quando não tínhamos essa fé no Senhor Jesus, quando nós não tínhamos alcançado a graça pela fé no Senhor Jesus, nós estávamos em inimizade com Deus. Vamos dizer assim, é como se nós estivéssemos, olha o perigo, hein? Olha o perigo aí, porque tem gente que está nessa situação ainda. É como se nós estivéssemos decretado guerra contra Deus, Estávamos rompidos ali e imagine só, a gente só estava aí por causa da misericórdia dele, que bastava ele querer e acabava-se tudo, Então, o que estava sendo provido através disso aí? Essa justificação e também a paz com Deus, que é uma das coisas mais importantes aí do processo de salvação, justificação, regeneração, é justamente essa paz com Deus. A gente precisa entender, o irmão Luiz falou uma coisa muito importante da questão da racionalidade. A fé não é uma coisa abstrata, não é uma coisa aí que é só eu ficar parado aqui e eu vou saber todas as coisas. Não. Senão não está mandando a gente estudar a Bíblia, ler, meditar na palavra de Deus. É o que mais se fala.
quando Deus está falando com Josué, quando Moisés morre, ele fala para ele: medita no livro dessa lei dia e noite, né? Sempre, para que você possa ser próspero e bem-sucedido em tudo aquilo que fizer, e eu serei contigo. Então, é uma coisa racional, é sobrenatural, é pelo Espírito, mas existe racionalidade. Então, precisamos entender os termos da fé, os termos da salvação. Nós precisamos entender essas coisas para que nós realmente possamos aí ter uma fé firmada no Senhor Jesus, uma fé genuína. Então, isso é muito importante para nós. Aqui no versículo 2 ele diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, né? Então, ele fala que por intermédio de quem? Por intermédio do Senhor Jesus. É o acesso à fé, né? a Deus, a graça de Deus, só pode ser feito por intermédio do Senhor Jesus. E aí, o que é isso importante, né? Para que isso é importante na minha vida como cristão, na minha vida como um ser humano que estou aí querendo saber a orientação da minha vida após a morte, né? A minha eternidade? Por que isso é importante para a pessoa saber? Para saber que existe apenas um nome, só existe uma pessoa que pode fazer essa reconciliação, que pode fazer com que a pessoa alcance aí a graça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. É muito importante a pessoa ter essa certeza, essa convicção. Por quê? Porque em determinados momentos da vida, isso vai ser confrontado, né? Pessoas vão ser levantadas para confrontar você sobre a tua fé, e você precisa estar firmado na fé para responder a estas pessoas o porquê da sua fé. Então a gente precisa pensar tudo direitinho, né? Começa lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, e depois vem uma nova aliança que é feita com o Senhor Jesus, e essa aliança, ela não é aliança de promessa, mas é uma aliança de fé. É diferente, né? Com o povo judeu foi feita uma aliança de promessa, mas conosco, aqueles que não são judeus, e é feita uma nova aliança, e essa aliança é feita pela fé, mediante a fé que nós alcançamos essa graça, esse favor imerecido da parte de Deus. Então, esses termos eles precisam estar bem claros em nossos corações, para que nós possamos então estar firmes na fé e não venhamos desfalecer no momento das lutas, dos problemas e as tribulações que todos nós estamos sujeitos. No versículo 3 e 4 ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Então, uma coisa interessante, né? Quando a pessoa está passando por uma tribulação, ela está aí preparando para ser perseverante. É aquela pessoa que vai passar pela tribulação, vai passar pela prova, pela luta, então ela passa a ser uma pessoa mais perseverante. Então, muitas vezes, as lutas, as provas que nós enfrentamos na vida, não significa que você está fazendo alguma coisa errada. Não significa que é por questão de um pecado que você cometeu, né? Como a gente fala aí, né? Abre logo o bocão, né? A pessoa está doente, a pessoa está passando por um problema familiar, financeiro, seja lá qual for, é porque tem pecado, está fazendo coisa errada, não está agindo direito. Não, muitas vezes as provas, as lutas, né, vêm para gerar na pessoa ali uma perseverança na fé. Né? Imagina o José, o que o José fez, irmãos, né? O que o José fez, né? Não fez nada, né? Ele foi lançado lá na cova, depois foi injustiçado, lançado no cárcere, e mais importante do que o começo do José é o fim do José. Debaixo do faraó, né? Ele estava, não tinha mais ninguém mais importante do que José abaixo de faraó. Então, mas para isso Deus teve o quê? Que provar, que preparar José em vários setores da sua vida, até que ele tivesse realmente preparado para aquilo ali. Então, muitas vezes, as tribulações, elas vão gerar pessoas crentes perseverantes,
que na hora que passarem por provas maiores, por situações piores, vão ter ali resistência espiritual para vencer e para superar. Então, isso é importante na vida do cristão. Vamos continuar ali nessa situação que ele diz. Aí depois ele diz no 4, e a perseverança produz o quê? Experiência, né? Então, quando a pessoa ela persevera e ela vai superar aquela situação, aquele problema na vida dela, o que vai acontecer? Ela passa a ter experiência. E aí lembra do rei Davi, quando ele foi propor ao rei Saul, né? Ele nem era o rei, ele era o pai do pastor, né? Mas eu falo rei porque depois ele foi o rei. E ele fala assim, eu vou vencer esse gigante, né? O Golias lá, que estava afrontando todo o povo de Israel. Eu vou vencer, eu vou prevalecer, porque veio o leão atacar as ovelhas e eu fui lá e despedacei o leão. Veio o urso e foi lá e eu acabei com o urso, né? Então, o que tinha Davi? O que Deus tinha trabalhado na vida de Davi? Perseverança, tribulações, perseverança, experiência. Então, Davi, de fato, ele não se amedrontou quando ele viu aquele gigante ali fazendo aquele monte de afronta ao exército de Israel e ao próprio Deus, né? Mas ele falou, eu vou vencer, porque dentro dele tinha experiência, tinha formado experiência. Mas não é uma experiência mundana, não. É uma experiência com Deus. Tá? Porque tem provas que se a gente não buscar Deus, vai ser muito difícil passar. O sofrimento vai ser muito grande, a pessoa pode entrar numa depressão aí, né? Pode entrar numa ansiedade, pode entrar em várias situações que geram sofrimento por causa da nossa condição humana. Então é importante saber, quando está falando de perseverança, é perseverança com Deus, é com fé, é buscando a Deus para que tenha ali um resultado realmente positivo. E essa perseverança ela vai gerar aquilo que é importante, que é essa experiência, né? E essa experiência, finalmente, ela nos leva à esperança. Então, eu tenho uma experiência com Deus. Então, eu já passo a olhar aquelas situações todas, não somente como um resultado que eu preciso obter para esta vida, mas sim uma esperança para a vida eterna. Então, eu sei por que eu estou passando por por tudo isso, e eu sei qual é o destino final da minha vida. Quantas pessoas podem dizer isso? Quantas pessoas aí, elas dizem que não acreditam em Deus, mas quando chega perto do momento da sua partida, às vezes uma doença e a partida fica iminente para elas, elas não se desesperam. Elas ficam sem direção, porque não sabem qual é o seu destino eterno. Quantos, como aqueles que creem no Senhor Jesus, como aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração, podem ter a tranquilidade, a calma, nessas horas de saber, estou partindo, mas eu sei para onde eu estou indo, eu vou para a glória, eu vou para o meu Senhor Jesus. Olha a diferença, né, de proposições, né? Então, isso é importantíssimo para nós. Essa experiência com Deus vai nos dando essa certeza também da salvação, a certeza de que Deus está conosco, a certeza que nós estamos partindo para uma vida eterna muito superior à vida atual que estamos vivendo aqui nessa terra. Bom, continuando aqui, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando a pessoa ela tem uma esperança que vem, né, de toda essa sequência aí, e com a presença do Espírito Santo de Deus, ela não fica confusa, né? Então ela não tem dúvida se ela vai ser salva ou não. Ela não tem dúvida se o Senhor Jesus vai voltar ou não. Ela não tem dúvida se a Bíblia fala a verdade ou não. Ela não fica confusa, porque a direção dela, ela não é uma direção carnal, mas é uma direção espiritual. Então, a gente tem a racionalidade, tá? Servir a Deus não é ser um ser irracional, que age que nem um animal, que não sabe o que está falando, o que está pensando, mas essa racionalidade, ela é dirigida e alinhada com o Espírito Santo de Deus. É necessário que haja assim.
Senão, se não houvesse racionalidade, a gente ia ler a Bíblia e não conseguiria entender nada, né? Ia estar um monte de palavra aqui sem nexo, sem sentido. Não existe uma cadeia lógica para o entendimento da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Claro, nós precisamos do Espírito Santo para que a gente possa ter fé. Mas existe aqui tudo muito bem explicado que dá para entender todas as coisas, mas pelo Espírito. Então, é necessário realmente que nós tenhamos essa racionalidade, né, ao buscar a Deus. E ele continua aqui, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Então, essa é uma grande diferença, né? Cristo, ele morre por nós quando nós ainda éramos, né, e pecadores, quando nós ainda estávamos condenados. Pecadores, a gente é sujeito ao pecado, mas nós éramos dominados pelo pecado e ele já havia morrido por nós. Não é só por nós que cremos, que já aceitamos ele como Senhor e Salvador, que já nos batizamos, estamos aí numa congregação. Ele também morreu por aquele que ainda não aceitou, por aquele que ainda está no mundão, né? Por aquele que um dia esteve aqui no nosso meio e caiu lá no mundo de novo. A porta está aberta, entendeu? Agora é preciso se tomar uma decisão. Tão importante a complexidade disso aí, né? Alguém justo, alguém sem pecado, alguém que é Deus e tem prerrogativas de Deus, se sujeita ao próprio Deus para morrer pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. É isso que é importante entender. É isso que realmente é o Evangelho, é entender essa graciosidade de Deus, né, para que alguma coisa tivesse que ser cumprida, né? E aí nós vamos entrar também na questão logo no versículo 9, que diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. É aqui que a gente vai ter uma compreensão melhor, né? Por que era necessário? Porque muitas pessoas até questionam, mas por que o Filho de Deus somente nos salvou? Por que era necessário que ele morresse? Porque o pecado, ele acendeu a ira de Deus. Deus estava irado por causa do pecado. E era necessário que essa ira fosse aplacada. E sem o derramamento de sangue, não há a remissão do pecado. Essa é uma lei espiritual, né? E só um poderia cumprir essa lei, somente o Senhor Jesus, que veio como homem, mesmo sendo Deus, deixando de lado as suas prerrogativas de Deus, para morrer pelos nossos pecados, para o que? Aplacar a ira de Deus. Aí no 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, olha só, a nossa reconciliação, ela passa a ser fortalecida não só mais na morte de Cristo, mas agora estando o Filho de Deus ressuscitado. Então nós estamos não só reconciliados, mas salvos. Quer dizer, a paz foi feita com Deus, né? Foi feita quebrou aquela inimizade que tínhamos para com Deus, e a partir de agora nós somos pessoas salvas em Cristo Jesus. E no 11 diz: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Tá? Então não existe reconciliação fora do Senhor Jesus. Quer reconciliar-se com Deus? Sente que Deus está distante da sua vida? O pecado tem causado dor, tristeza, né? Muitas vezes depressão, muitas vezes você tem tido
aquela vontade de sumir, né? Aquela vontade de desaparecer. Muitas vezes você quer até deixar de fazer algumas práticas e algumas coisas e você não consegue. Quando você vê, você está fazendo de novo aquilo que você falou que não iria fazer mais. Você está passando por essa situação, né? Aquele vício que você fala, eu não vou deixar agora, eu vou vencer agora, e quando você vê, está fazendo a mesma coisa, ou aquele comportamento que degrada a sua vida, que degrada o seu corpo, e você diz, eu vou deixar agora, eu vou vencer agora, e quando você vê, está fazendo de novo, está no automático fazendo de novo. Faça a reconciliação com Deus. E você só pode fazer essa reconciliação através da fé no Senhor Jesus, atingindo, através dessa fé, a graça de Deus, para que você possa, então, ser justificado e ter paz para com Deus. Quando a pessoa perde essa paz para com Deus, ela sofre muito. Ela pode ter rios de dinheiro, ela pode ser rica de saúde, ela pode ter uma família de propaganda de margarina, mas ela está completamente vazia, completamente perdida, completamente triste. Isso é importante a gente entender por que pessoas que tinham tudo para ser felizes, às vezes cometem loucuras na sua vida. Aí no 13 ele diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, né? E aqui é uma coisa interessante, né? Porque muitas pessoas pensam que a morte ela só foi a partir do momento que veio a lei de Moisés, que veio a Torá, e não, né? Desde que Adão caiu lá até Moisés, a morte já estava decretada. Por quê? Existe uma coisa muito interessante na vida espiritual nossa, que é a lei da consciência. Nós, lembra quando Deus estava nos formando lá no Éden, né? Ele colocou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então o homem tem essa consciência, já nasce com ele, já vem na fábrica daquilo que é correto e daquilo que é mal. Só que Deus, para a proteção do homem, o que ele fez, né? Ele blindou essa consciência para que o homem não desse vazão à inclinação para o pecado. E botou apenas um mandamento. Lembra do mandamento qual era? Da árvore, do fruto, do conhecimento, não comerás, porque no dia que comerdes dela, o que vai acontecer? Certamente morrereis. E o que o homem fez com um mandamento só, né? Ele foi lá e desobedeceu a Deus. Então esse é o pecado aí que está mencionando, o pecado de Adão. E esse pecado de Adão, ele não contaminou somente a Adão e a Eva, ele contaminou a toda a humanidade. Essa é a questão que está sendo levantada ali, né? Então, quando veio a lei, o que aconteceu? Nós vamos ter o pecado de Adão, nós vamos ter os pecados que é cometido porque é quebrada a lei da consciência, a pessoa tendo consciência do que é certo e errado. Por exemplo, um exemplo claro bíblico, Caim matou Abel. Ele sabia que não podia matar, mas ele matou, né? Então, a gente vê aí a lei da consciência funcionava antes da Torá. Só que quando vem a Torá, isso é potencializado. Por quê? A lei, ela vai fazer com que o pecado ele fique em evidência. Então, o que acontecia? Pela lei não tinha condições, né? Porque a pessoa tinha, além dos 10 mandamentos, mais 318 preceitos que precisavam ser seguidos. E cadê que eles conseguiam fazer esse negócio aí? Então, cada vez mais o homem ia se afogando no pecado. Não mais só no pecado original de Adão, mas aquilo ali estava rendendo juros e correção monetária. Então, tem muita gente que acha, mas quem pecou é Adão, por que eu tenho que responder?
porque você também peca. Não é só o pecado de Adão. A pessoa peca também. Quando ela nasce ali, ela já nasce com a inclinação para o pecado. E pelo pensamento, e pela palavra, e pela atitude, todos nós somos sujeitos ao pecado. Entendeu agora como é que funciona o negócio? Por isso que havia a necessidade de algo muito superior para que nós pudéssemos fazer essa reconciliação com Deus. Então, durante a lei, eram matados ali bodes, pombos, cordeiros. Era necessário que houvesse o derramamento de sangue para que fosse aplacada a ira de Deus, para que fosse o que? Remidos os pecados. Mas Deus, ele tinha, né, um plano desde o começo dos tempos para que isso fosse resolvido. E derramar o sangue precioso do seu único filho para que o pecado ele fosse por uma vez só remido por todo aquele que nele crê. Isso significa que quando a pessoa crê no Senhor Jesus, os seus pecados estão remidos. Mas não foram só os do passado, os do presente e também os do futuro, né? Desde que haja o quê? Arrependimento e confissão e, claro, a pessoa deixe de praticar aquele pecado. Então é importantíssimo o cristão ter esse conhecimento, né? Para que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, nós vemos aí que o pecado não era levado ali em conta na lei. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, se aqui uma coisinha, né, que precisa entender, se foi a ofensa de um que levou o pecado para todos, e muitas vezes a pessoa, puxa, mas isso é muito justo, né? Só que depois desse pecado original, muitos outros pecados foram cometidos, né? Nós podemos enumerar adultério, prostituição, vício, assassinato, né? Mentira, roubo, conspiração, desobediência aos pais, rebeldia, tantos e tantos outros pecados que foram cometidos aí. Então, o que superabundou? Aonde abundou o pecado? Ou seja, onde o pecado ali está sendo multiplicado, foi multiplicado o quê? A graça de Deus. Não para que os pecados fossem permitidos, mas para que a pessoa pudesse ter força para vencer, para deixar o pecado. É preciso a gente compreender o que está sendo falado aí, o que está sendo explicado aí pelo nosso irmão Paulo, né? Através do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade ou má fé, né? Pode ser dificuldade, mas também pode ser má fé na interpretação desses textos aí. Então, foi uma ofensa, mas o pecado foi multiplicado, né? As pessoas pegaram o que Adão fez e colocaram ali juros e correção monetária. E no versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então mostra que se no passado a pessoa estava ali presa pelo seu pecado, ela não tinha condições mais de ter paz com Deus, né? Por causa do pecado de Adão. Agora, através da obra do Senhor Jesus, através da crucificação e da ressurreição dele, nós passamos a reinar com ele em vida. E reinar, o que é reinar? Então aí vem as distorções, né? Então vamos falar das distorções primeiro. Muita gente acha que reinar, né, é ter não sei quantas empresas, né, ter carro, tal. Poxa, eu era um mendigo, agora eu estou assim, assado, agora eu sei. Não é nada disso não, tá, irmãos? O reinar com Cristo aí é ter poder sobre o pecado, é ter vontade e desejo de obedecer a Deus,
é priorizar as coisas lá do alto. É isso que é reinar com Cristo. Reinar com Cristo não é estar sujeito às coisas desse mundo, não é estar amarrado às coisas desse mundo, não é ser uma pessoa egoísta, não é ser uma pessoa avarenta. Reinar com Cristo é diferente, é muito diferente. Por isso que é importante a gente entender o que a palavra de Deus está mostrando para nós. Aí ele continua aqui: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Eu achei interessante, né? Que a graça, o juízo, assim como o juízo ele veio para todos, né? O texto aí vocês podem ver, está bem claro, a graça também veio para todos, entendeu? É para todos. Então você imagina assim, o governo decretou que cada cidadão tem direito a ir lá no banco, ô glória, hein? E sacar 20 mil reais. É um bônus que o governo brasileiro está dando para cada cidadão, né? Mas tem um prazo, né? O prazo é até o final de 2023. Né? Gente, eu estou falando aqui esporádico, né? Não está muito louco aí. Esse aqui é o exemplo, tá? Não vamos lá não, que não tem nada disso não, viu? Vai ter que pagar imposto aí no final do ano, IPVA, outras coisas aí. Mas olha só, vamos dizer que, né, hipoteticamente acontecesse essa situação. Aí a pessoa chega 1º de janeiro e vai lá pegar os 20 mil. Vai pegar alguma coisa? Perdeu a oportunidade. Então, a graça está para todos, mas tem um tempo, irmãos. Né? Tem duas coisas, tem 2 tempos, eu vou dizer para vocês. Um é o mais simples, que é o direto, né? Que é o tempo que nós estamos aqui nessa terra. E o 2 é o tempo que a gente não sabe que Jesus vai voltar. Então a pessoa tem que pegar logo, né? Se tivesse lá os 20 mil lá, que você ia ficar esperando, né? Sabendo? Não sei que você deixa aí muito abastado, né? Fala, deixa para lá, né? Mas você ia lá pegar o seu dinheiro, né? O direito seu. A mesma coisa, a graça de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, não entra nessa conversinha. Não, Deus escolheu aquele ali para o inferno, aquele ali escolheu para... Não vai nessa conversa. Deus escolheu aqueles que creem nele. Deus escolheu aqueles que se arrependem. Deus escolheu aqueles que vão crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E esse pode ser você. O que te impede? É só você pedir a Ele. A palavra de Deus diz: pede sabedoria a Deus, que Ele dá gratuitamente a todo aquele que Ele pedir. Então peça sabedoria a Deus. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas pegue aquilo que está reservado para todos aqueles que creem. Entendeu a questão da graça? Né? Ela está lá, um favor imerecido, é para todos, mas nem todos vão crer, nem todos vão receber Jesus como Senhor de suas vidas. Nós sabemos disso também, né? Muitos vão recusar, muitos não vão querer, mas ela está para todos, tá? Deus, até para que a pessoa não possa chegar lá, não, mas o Senhor só deu para meia dúzia, não, estava lá para você também, você tinha o direito, você que não quis. Bom, agora no versículo 19 diz: porque, como pela desobediência de um homem, um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão Luiz, isso aí é um mistério, né, irmãos? Né? Esse aí é um mistério. Gente, está tão claro o texto, não vamos brincar com a palavra de Deus, né? Não vamos usar a palavra de Deus para alimentar coisas antigas, né? Para dar legalidade a coisas que Deus não aprova. Aonde abundou o pecado, ou seja, por causa da lei, por causa da própria natureza pecaminosa do homem, aquele pecado inicial do Adão,
ele se multiplicou de uma forma intensa sobre a terra. Tanto é que Deus fez o dilúvio, aconteceu o dilúvio por causa disso, né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso, e Deus vai destruir essa terra também por causa disso. Então, aonde abundou o pecado, aonde ele foi multiplicado pela rebeldia, pela desobediência, não quer dizer que a palavra está dizendo abundou, o termo passado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, quando a pessoa ela recebe a graça de Deus, ela é superabundante, por quê? Porque ela tem poder para libertar a pessoa de todos esses pecados. Então a pessoa está com a vida cheia de pecado, está com a vida toda ela enrolada ali com os capirotos, né? com o mal, e vem o poder de Deus e entra na vida daquela pessoa, ela recebe pela fé a graça, a justificação do Senhor Jesus, e ela tem a sua vida transformada. Por isso que superabunda a graça. Não é porque a pessoa está pecando em abundância que vai. Não tem nexo um negócio desse. Não tem lógica um negócio desse. Por isso que a fé, ela é racional. Ela não é irracional, senão as pessoas começam a fazer interpretações que vão levar elas ao sofrimento e não à libertação. Então, a Bíblia, ela precisa ser lida, ela precisa ser interpretada e ela precisa ser colocada em prática, mas da forma como Deus deu a palavra para nós. Então, não adianta querer dizer que Deus está aprovando toda forma de amor, porque não está. A palavra de Deus diz qual é o amor verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas nós sabemos que tem o amor ágape, que é o amor de Deus, e nós temos o amor eros, que é o amor de um homem e uma mulher, o amor fraternal, o amor de amigos, de irmãos. Existem várias formas de amor, não uma distorção da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus não aprova, jamais será amor. Muito pelo contrário, será prisão, será sofrimento, será dor para a sua vida. Então enfrenta isso aí. Se você está vendo que a prática que você faz está em desacordo com a palavra de Deus, não precisa nem perguntar para ninguém, não. Vá para o joelho no chão e pede a Deus para tirar isso de você, e roga a Deus e coloque-se diante dele. Estou falando para quem tem fé em Deus. Se você não tem fé em Deus, a gente vai orar para que você tenha. Eu não estou falando para quem é incrédulo. Eu não estou falando para quem tem fé em outras coisas. Estou falando para a igreja, para a pessoa que quer entrar na igreja, para a pessoa que quer se reconciliar com Deus. Então, se você quer se reconciliar com Deus, se você tem essa predisposição no seu coração, coloque-se de joelho diante dele, se humilhe na presença dele e peça a ele que ele vai te dar. Ele vai te dar. Se você pedir de todo o seu coração, não tenha dúvida quanto a isso, ele vai mudar a sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. Ou você continua agradando a sua vontade, fazendo os seus desejos e escravo deles, ou você se torna um filho de Deus e será liberto dessa escravidão. Não só nessa terra, mas por toda a eternidade. É um convite da graça para você tomar uma decisão. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Já está fechando aqui, acho que falta 2 versículos, se não me engano. Então já vimos que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós já vimos aí que a lei ela fez com que a ofensa ela fosse, né, estendida, o pecado ele fosse multiplicado, né? A lei ela fez com que o pecado ficasse em evidência, porque onde não há lei, claro, não há, né, a infração, mas como há lei, a infração ela ficou evidente, né, e houve a necessidade de uma ação de Deus
maior para que isso fosse resolvido. E a gente fecha no 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça para a justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fechando aqui, para a gente resumir, fala de dois reinos. O reino do pecado para a morte e o reino do Senhor Jesus para a justiça. E esses dois reinos colocam a cada um de nós num vale. E esse vale ele chama-se o Vale da Decisão. É você que decide a qual rei você vai servir. Se você vai servir ao Rei Jesus, ao Reino de Deus, para uma eternidade de glória, para uma vida aqui na presença de Deus, já começando a reinar em vida, tendo poder sobre o mal, poder sobre o pecado, ou se você vai se sujeitar ao reino do pecado, que é o reino da morte, que é o reino da tristeza, que é o reino da escravidão, da vontade pecaminosa humana, né? Que já está na natureza humana. E que vai levar as pessoas que fizeram essa escolha a uma eternidade de sofrimento. Para finalizar, eu vou dizer o que Deus quer que você faça. Ele quer que você escolha a vida. Sabe por que não acabou tudo ainda? Sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Sabe por que apesar de toda essa capacidade de destruição do homem, Deus não permitiu que o homem destruísse a terra? É porque Ele te ama. E Ele quer que você se salve. É por isso. Ele está esperando pela sua decisão. Então não tarde. Não tarde a fazer essa decisão. Não tarde a sair desse vale e tomar sua posição com o Senhor Jesus, porque a porta da graça, ela está aberta para todos aqueles que creem. Então, seja essa pessoa, esse é o desejo do meu coração, o desejo da igreja para com você. Tome uma atitude com Deus, no nome do Senhor Jesus. Inclusive você que está afastado, você que se desviou, você que entristeceu por algum motivo, foi mais do que falado aqui hoje, né? Volte para o Senhor Jesus. Existem lugares que pregam a palavra de Deus, existem lugares que ensinam a palavra de Deus e aonde você vai ser abençoado. É só você falar com Deus e você não vai se enganar. Glória a Deus por isso. Então, que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família e que você possa tomar decisões que vão te levar para a eternidade com o Senhor Jesus. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele acrescente aquilo que Deus estiver colocando, o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, vamos estar com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu gostaria de ressaltar só duas coisas do que você falou. Nós precisamos entender, o apóstolo Paulo, eu acho que o segredo, não é o segredo, as coisas estão aqui bem claras. Uma coisa muito importante que o senhor falou, né? O primeiro Adão e o segundo Adão é Cristo. Muito importante, não veja lá. E eu gostaria de ressaltar o versículo 4, em que ele vem escalando e ele dá um motivo. Isso é que eu acho legal. Ele vem falando da perseverança, experiência, esperança. E é realmente porque ele vive, posso crer no amanhã. Tem um hino que fala isso. E essa é a nossa verdadeira esperança. Porque nós não vimos Cristo. Deus se manifestou aos homens através de Cristo. Mas ele se manifestou por pouco dele. Depois disso, vieram os apóstolos e começaram, não é, a falar de Cristo, a levar Cristo.
para a população. Mas isso seria frio, isso seria nada, se Jesus não tivesse consolado os apóstolos, dizendo: calma, eu vou mandar o Espírito Santo. Então, eu acho esse versículo importantíssimo. E ele fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e nos foi outorgado. Às vezes a Bíblia, ela usa umas palavras que não são outorga. Aí eu fui ver, mas que palavra eu poderia usar? Porque, por incrível que pareça, pastora Aguilar, há 2 dias eu estou estudando o mesmo que o senhor trouxe hoje. Então me ajudou muito, entendeu? E aqui eu li: outorga é uma concessão. Ou seja, Jesus foi, ele subiu ao céu, mas ele nos concedeu o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, é através da ação do Espírito Santo que nós não fazemos muitas besteiras hoje em dia. Mesmo nós somos cristãos. Então, por que a esperança não confunde? Porque o Espírito Santo toca em nosso coração. Então, nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós encontraremos com Ele no céu. E isso tem que nortear. É a melhor presente que nós poderíamos ter nessa fase, enquanto Jesus não está entre nós, ele deixa o Espírito Santo, ele não deixa as coisas vazias, e nós podemos ser orientados pelo Espírito Santo. E como ver isso pela fé, ouvir pela a palavra de Deus. Então, eu achei isso muito importante, a concessão do Espírito Santo. É isso que muda tudo em nós, é isso que nos dá a certeza, que nos gera a esperança. Por que nós continuamos perseverando? A perseverança, porque assim, várias experiências em nossas vidas, né? Você tem um novo desafio, você passa, é difícil, não sei o que lá, mas você persevera e chega e sai do outro lado. Você consegue ultrapassar aquela dificuldade ou aquele desafio. Quando aparece uma coisa semelhante, você sabe: não, mas eu já passei por isso. Eu continuar levando a minha vida, me esforçando para entender, orando a Deus, fazendo as coisas, eu vou sair do lado de lá. E sai do lado de lá. Eu me lembro que quando eu treinava mergulho, a gente tinha que mergulhar de um lado e sair do outro sem enxergar nada, né? Então, nós íamos treinando, né? Nós íamos pegando desafios menores, no final, aquele que nós achávamos. Então, não, nós íamos persistir, não, falta pouco. Não, ainda vai, dá para ir. Nós tínhamos a certeza de que nós íamos cumprir, né? Então, era essa coisa, essa concessão, né? Essa concessão do Espírito Santo, né? Depois que o Senhor falou, muito importante, que Adão e Cristo, né? E Cristo é o segundo Adão e é o que interessa, e nós temos que ter esse entendimento. E quando Cristo chegou e se manifestou para o povo dele, ele falou assim: acabou o judaísmo, agora eu sou filho de Deus. Eu estou dizendo que é isso. Vocês não precisam sacrificar mais nada, porque eu vou me sacrificar e acabou. Bom, se deixar eu falo até amanhã, então eu vou para o final. E depois o versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, ou seja, o pecado nos conduz à morte,
O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso que nós temos que ter sempre em mente. Deus Pai aceitou o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo para nos perdoar. Ele nos aceitou porque nós cremos que Ele é o Filho e que Ele injustamente foi morto para levar os nossos pecados. Isso é a síntese. Aquilo que o senhor falou na questão da reconciliação, logo no início a questão da inimizade. Quando Adão pecou, se tornou inimigo de Deus, porque ele desobedeceu. Deus foi tão bom com o ser humano que ele transferiu muitas das suas qualidades para a criatura que ele fez. E ele poderia, Deus simplesmente apegou e poderia chegar, não vou te dar arca, não vou te dar nada, e alagava o mundo, eu fazia, sei lá o que for, acabava com a criação, fazia tudo de novo, Deus é Deus. Nós não temos que. Então, esse é o objetivo final. Saber que Deus ama a criação dele e que, da mesma forma como o povo hebreu rejeitou a Cristo, hoje ele continua sendo rejeitado, e que pede o Espírito Santo estar aqui entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então é essa obra que tem que ser guardada. Deus nos aceita porque Jesus morreu por nós. Houve morte para compensar a nossa culpa. Houve punição. A punição não foi em nós. A punição foi no próprio Deus. E isso é uma prova de amor muito grande. Então, pastor, eu agradeço. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família e a tudo que aprouve a ele que o Senhor cuidasse nesta terra. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, obrigado pelas palavras, amém. E agora eu quero convidar você que está participando aí conosco desse culto, você que está aí ministrando esse culto conosco a Deus, a fazer a oração. Esse é o momento que você também vai colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas necessidades, sejam elas mínimas ou máximas, para que Deus ele venha cuidar dessas coisas. E em especial a vida espiritual. Sempre vamos priorizar a vida espiritual, né? Não negligenciar as demais coisas, mas sempre coloque a vida espiritual em primeiro lugar. Porque se o espiritual estiver bem, as outras coisas elas também vão se encaixar. Então, vamos falar com Deus agora, né? O irmão Luiz vai fazer a oração de intercessão, vai estar fazendo uma intercessão geral e você vai colocando diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, aquilo que precisa ser trabalhado, né? Aquilo que você precisa de uma resposta, aquele problema, aquela causa, aquela situação. Fala com Deus. É Ele que tem a melhor resposta para a vida de cada um de nós. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar concentrados em Deus, prestando atenção, e Deus age individualmente em cada um. Então, vamos nos concentrar. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar em nós o que é necessário que vem da parte. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um culto. Te agradecemos porque o Senhor cuidou de nós até aqui essa semana. Te agradecemos, Deus, por tudo que bom, te agradecemos por Cristo Jesus. Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a nos sustentar pela
tua mão direita até o final dos nossos dias aqui nessa terra. Te agradecemos imensamente pelo teu Espírito Santo, porque nós sabemos que se não fosse pelo teu Espírito Santo, nós ainda estaríamos sempre inimigos e estaríamos condenados à morte eterna. E nós sabemos, meu Deus, que nós morremos com Cristo no batismo e também renascermos com Cristo em sua ressurreição. Renascemos para a vida eterna com Cristo Jesus. Muito obrigado. Senhor, todos nós temos problemas e dificuldades, sonhos, anseios nas nossas vidas. Muitos realmente não estão nos teus planos, mas outros estão. Então, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, porque Tu sondas os nossos corações, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes o que está dentro de nós. Colocamos então agora, nesse momento, cada um de nós nesse. Nós não sabemos o que é, ninguém pastorizar, se é um problema de família, se é uma questão de dívida, se é o filho nas drogas, se é um sonho de fazer uma prova, um concurso público, nós não sabemos o que é. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, seja o Senhor, Deus, a suprir todas as nossas necessidades, principalmente as espirituais. Seja o Senhor a nos ajudar a crescer espiritualmente, seja o Senhor a falar conosco, seja o Senhor a nos conceder saúde, a renovar as nossas forças, seja o Senhor a nos dar realmente visão diária, seja o Senhor, meu Deus, como eu dizia, a nos sustentar. Porque o que importa não é o início das coisas, mas sim quando elas terminam. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós temos tempo. Senhor, em nome de Jesus, não continue sendo conosco. Pai, em especial, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos presídios, que vão aos hospitais, levando o Evangelho, principalmente aqueles que vão aos países que vão pregar o Evangelho, estão correndo risco de perder a própria vida. Então, abençoe especialmente essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda cada vez mais crescimento espiritual, mais consciência de que dependemos de Ti, queremos crescer, queremos viver em novidade de vida realmente, no que pese todas as dificuldades, mas que nós saibamos, e também muitas das dificuldades que nós vivemos, nós mesmos causamos a nós. Então, em nome de Jesus, abençoa, nos conceda uma semana abençoada, que possamos sempre estar em comunhão contigo através da oração, da leitura da Bíblia silenciosa, em pequenos clamores no transporte público. Por fim, meu Deus, eu quero me pedir pelo nosso país, que não está nada bem, os valores estão invertidos, e está previsto pelos nomes, pelos economistas, no ano de 2024, 2025. Então eu quero pedir que o livre o Brasil do mal, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do caos jurídico, do caos institucional, que o Senhor livre o Brasil da desgovernança, do livre o Brasil da violência, que o Senhor livre o Brasil do caos. Seja o Senhor a renovar os campos, aqueles que produzam cada vez mais. Seja o Senhor, meu Deus, a restabelecer a indústria. Seja o Senhor a alimentar o comércio e a prestação de serviços. Livra o Brasil da miséria e da fome. Livra o Brasil do caos, que foi em nome de Jesus. Livra o Brasil do pacto social. Senhor, não permita que o nosso Brasil seja tomado de nós por outras nações. Pai, em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor toque no coração com o teu Espírito Santo do nosso governante, e ele venha se arrepender as suas atitudes ruins contra o nosso Brasil e contra mesmo a tua palavra. E que no nome de Jesus, meu Deus,
eles possam ser salvos e que também, meu Deus, possam fazer uma boa administração e que saibam que estão lá para nos servir e não para serem servidos. Livra o Brasil, fiscal. Livra o Brasil da maldade, do mistério. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a estar conosco aqui no próximo domingo, participando da Santa Ceia do Senhor, tá? Então, domingo agora, né, dia 17 de dezembro, você que pode participar, você que já é batizado, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que discerne o que é a Santa Ceia, né? Discerne o corpo de Cristo, né? Discerne o sangue de Cristo. Então você vai poder participar quando você separa o pão, o suco de uva, e nós vamos apresentar a Deus e você vai participar. E você que ainda não é membro de uma igreja, você que ainda não se converteu, você que ainda está num processo aí de conhecimento de Deus, participe do culto, né? Das orações, ouça a palavra, e Deus vai te abençoar da mesma forma. Então venha participar da ceia do Senhor. No próximo domingo é o convite que nós estamos fazendo aqui. E vai ser a última ceia do Senhor do ano de 2023, né? Então, já estamos aí finalizando o ano, graças a Deus, com a graça de Deus, e para ir na reta final para entrar em 2024. Então, vamos participar com muita fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nos deu de estarmos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Eu quero nesse momento, em nome do Senhor Jesus, também concordar com as orações que o irmão Luiz fez, com as orações que cada irmão, cada irmã fizeram também, tudo aquilo que eles colocaram diante do trono da Tua graça, seja o Senhor trazendo para cada um deles uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós. Que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na Tua presença, juntamente com os seus, e também que o Senhor dê a eles uma semana abençoada, guarda, protege, livra de todos os males, Pai. Seja o Senhor os fazendo prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção, Pai, ela seja estendida a toda a casa, a toda a família, a todos aqueles que próximos a eles estiverem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ao término desse culto, leva todos em segurança aos seus destinos, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de domingo abençoado, que Deus te conceda uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas vitórias no nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.